Vamos mergulhar numa decisão importante do TST, o Tribunal Superior do Trabalho. Isso aí. Ela mexe com uma questão bem prática, sabe? Um trabalhador que, bom, sofreu um acidente ou teve uma doença do trabalho e ficou com a capacidade reduzida. Uhum. Ele pode receber o salário e, ao mesmo tempo, uma pensão por causa dessa redução. Exato. Essa é a pergunta-chave. A nossa fonte aqui é um acórdão, né, uma decisão formal, num caso bem específico, entre um trabalhador, o Antônio Neide Castro Araújo, e a Mercedes-Benz. Exatamente. E olha, essa não é uma discussão pequena não, viu? Havia, assim, muita divergência sobre isso nos tribunais regionais. Sério? Gerava insegurança, eu imagino. Muita insegurança jurídica. Então, o TST buscou, com essa decisão específica, unificar o entendimento no Brasil todo. Definiu como deve ser a reparação por danos no trabalho nesse tipo de situação. Entendi. E o caso chegou lá no TST justamente porque o Tribunal Regional de São Paulo, o TRT2, tinha uma visão diferente, é isso? Isso mesmo. O TRT2 decidiu que essa acumulação salário mais pensão não era possível enquanto o trabalhador continuasse na empresa. E qual é a lógica deles para dizer não? Basicamente, o TRT2 via isso como um risco de tipo enriquecimento ilícito. Ah, tá. O argumento era que a pensão, aquela prevista lá no Código Civil, ela serve para compensar a perda de ganho futuro. Futuro. Isso, porque o trabalhador teria mais dificuldade no mercado com a capacidade reduzida, então se ele continua empregado, recebendo o salário, Entendi. não teria um prejuízo agora, naquele momento. Essa era a ideia. Exato. Na visão deles, não haveria um prejuízo financeiro imediato que a pensão precisasse cobrir naquele instante, sabe? O direito à pensão até existiria, mas ficaria tipo suspenso. Só valeria depois que o contrato acabasse. Faz um certo sentido se a gente pensar só no dinheiro imediato. Mas essa visão criava problemas, né? Como você disse, o TST já não pensava diferente. Sim, sim. O TST já tinha decisões anteriores permitindo essa acumulação. O problema é que vários TRTs, os regionais, resistiam a seguir essa linha. Entendi. Virava uma loteria, então. Quase isso. Dependia de onde o caso caía. Por isso o TST pegou esse caso aí da Mercedes e usou um mecanismo especial. Qual? Chama incidente de recurso repetitivo. É uma ferramenta para analisar a fundo uma questão controversa e criar uma tese, uma regra mesmo, que vira obrigatória. Ah, tipo para colocar ordem na casa e dar segurança jurídica para todo mundo. Exatamente. Para todo mundo seguir o mesmo caminho. E qual foi, então, a palavra final do TST sobre o poder acumular salário e pensão? O que eles decidiram? Olha, o TST bateu o martelo, sabe? Reafirmou o que já vinha dizendo e estabeleceu a regra obrigatória. Vou até citar um pedacinho da decisão. É possível a acumulação de pensão pela redução da capacidade laborativa, paga a título de indenização por danos materiais, com o salário recebido pelo trabalhador. Ok. Por se tratarem de verbas de natureza e de fatos geradores distintos. Naturezas e fatos geradores distintos. Essa parte é chave, então. Mas o que isso significa, assim, na prática? De forma mais simples. Pensa assim, ó, o salário paga pelo fazer, pela tarefa que o empregado está fazendo hoje. É a troca pelo serviço atual, certo? Certo, pelo trabalho do dia a dia. Isso. Já a pensão não. Ela não tem a ver diretamente com o trabalho de hoje. Ela é uma indenização. Uma indenização de natureza civil. Civil. Baseada lá no Código Civil, na Constituição. Ela compensa o ser, a condição da pessoa. Ou seja, a limitação, a redução da capacidade que o trabalhador carrega agora. E que foi causada por culpa do empregador, né, num acidente ou doença do trabalho. Entendi. É um dano que a pessoa carrega independentemente de estar trabalhando ou não. Exatamente. Mesmo que continue trabalhando, talvez com mais esforço, talvez numa função adaptada, o dano está lá. A pensão indeniza essa depreciação da pessoa, entende? Algo que vai acompanhar o trabalhador para sempre. Compreendi a diferença. É como se o salário pagasse pelo uso da ferramenta hoje e a pensão compensasse o dano que a ferramenta sofreu, mesmo que ainda sirva para alguma coisa. Perfeita analogia. É isso mesmo. E aplicando essa lógica ao caso concreto lá do início, o do senhor Araújo contra a Mercedes-Benz, qual foi o desfecho? Bom, aplicaram exatamente essa lógica. O TST deu razão ao recurso do trabalhador.
Mandou pagar a pensão Imediatamente. imediatamente. Ela já tinha sido calculada antes em 25% do salário e o TST disse: tem que pagar já, mesmo com o contrato de trabalho ativo. Não precisa esperar sair da empresa. Então, para a gente fechar a ideia principal, a decisão do TST deixa muito claro que uma coisa é compensar o dano permanente que a pessoa sofreu no trabalho. Isso, E outra coisa, totalmente separada, é pagar pelo trabalho que ela continua fazendo. É isso? perfeito. Exatamente essa distinção. E isso reforça um princípio muito importante do direito, que é o da reparação integral do dano. Reparação integral. É. O fato de a empresa manter o emprego, mesmo adaptando a função, não apaga o prejuízo físico, funcional que a pessoa teve. Essa redução de capacidade é um dano real que afeta a vida toda do trabalhador e, por isso, merece ser indenizada desde já, desde que o dano se consolidou. Não precisa esperar o fim do contrato. De jeito nenhum. São coisas distintas. Salário remunera o trabalho, pensão indeniza o dano à pessoa. Fica aqui então uma reflexão interessante para a gente levar, né? Como essa separação bem clara entre salário e indenização pode, daqui para frente, influenciar as discussões sobre a responsabilidade das empresas Boa pergunta. e, talvez mais importante ainda, sobre o investimento em prevenção, né? Prevenção de acidentes, de doenças do trabalho. Fica aí algo para a gente pensar. Com certeza. Um ponto fundamental para se refletir.